escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, julho de 2021. Juntos, com a Palavra de Deus, vamos estudar mais uma lição dentro do programa da nossa escola dominical. Usando a revista Igreja Complicada, conhece alguma? Nós estudaremos a lição número 3, Pregação centrada no Evangelho, como abertura e como uma forma de pedir para que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos a mensagem de hoje. Vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 17 nas nossas Bíblias. Ou, se você sabe memorizado, repita. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor Deus, nosso Pai, fica conosco neste tempo, limpa os nossos corações para que possamos ouvir a sua voz. Nós clamamos a tua presença e o seu perdão em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de considerar o seguinte: as religiões do mundo, quais são? Quanto que há de cristão evangélico no mundo? Esse número é grande se você olhar o mundo como um todo. Neste mapa que nós projetamos aqui, o número de cristãos está na cor roxa ou lilás. Você pode ver que até que tem bastante. Há, no Brasil, 50 milhões de evangélicos. Nós somos 210 milhões de brasileiros, então é 25% da população. Numa previsão, até 2040, nós estamos em 2021, o Brasil será de maioria evangélica. Olhando nisso, nosso coração se enche de esperança. Ao mesmo tempo, quando nós estudamos o chamado ranking de corrupção no mundo, foram listados 180 países. Quanto maior o número, mais corrupção existe nesse país. E o Brasil ocupa o número 100. Em entrevistas, 95% dos executivos no mundo de negócios, aqui no Brasil, eles consideram que corrupção e suborno são práticas, assim, normais no mundo corporativo, que pode acontecer. Então, isso nós podemos ver que o número de cristãos e o número de evangélicos não está refletindo a fidelidade à lei de Deus, não está mostrando quão obedientes e o quão abençoados os evangélicos e os cristãos são. Nós temos que melhorar muito. Lendo sobre o mundo de negócios, um bilionário inglês chamado Harry Selfridge, em Londres, ele tem uma loja de departamentos fantástica. Ele dizem que ele cunhou a seguinte frase: o cliente tem sempre razão. Por que eu estou falando isso? Tudo bem, isso é uma verdade que passou para todo o varejo. Sempre o cliente deve ser bem tratado, porque isso para os negócios é importante, é lucro. E o que nós estamos analisando hoje? Hoje, nós não somos vendedores de um produto, nós somos, na igreja, na seara do Mestre,
Nós somos arautos que anunciamos as boas novas do Evangelho. E a igreja tem que ser evangelizadora. Então, onde que nós vamos olhar? Não para o exemplo do Sr. Selfridge, que no mundo dos negócios até que isso pode ser verdadeiro, mas vamos olhar para Paulo. Paulo, o apóstolo, que pregou para judeus e abriu o evangelho para os gentios. Este Paulo, este apóstolo, ensina que não devemos oferecer para as pessoas o que elas querem, mas aquilo que elas precisam ouvir. E o que o mundo precisa ouvir é o verdadeiro evangelho e a mensagem da cruz. Poderíamos apresentar a nossa lição, ou nosso conjunto de objetivos, numa frase que seria: a igreja precisa ser conhecida pela sua fidelidade, pela sua centralidade à cruz de Cristo. Tudo por Cristo, tudo para Cristo. Certa vez alguém disse: mas eu vou numa igreja que é Seixonoye, que falam tantas coisas boas, o fulano vai numa outra. Sempre olhar qual vulto aparece por trás do trabalho. Quem é exaltado naquele trabalho, por mais que se digam cristãos ou que façam coisas boas, ou é Cristo que é exaltado, ou não estamos no caminho do Senhor. Sejamos mensageiros fiéis da cruz de Cristo. Há quem nos critique: nossa, que evangelho, cruz, que coisa deprimente. Não é o que a pessoa quer ouvir. A mensagem da cruz é o centro, é ela que nós temos que anunciar. E quem faz toda a obra é Deus. Vamos ler 1 Coríntios 2, de 1 a 5, as primeiras palavras do apóstolo Paulo que nos inspiram nessa epístola aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que vossa fé, atenção, não se apoiasse em sabedoria humana, quer dizer, no discurso, na forma de falar de Paulo, que era um homem culto, e sim a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Então, repetindo, enfatizando os nossos objetivos no estudo nesta primeira carta de Coríntios: saber que o Evangelho é o poder de Deus para transformar o coração humano, comprometer-se com a fidelidade na pregação e ser um pregador, autoavaliar-se, decidir ser um arauto do Evangelho. Nós vamos voltar ao ponto do que é ser arauto. Vamos dar uma palavra sobre Corinto, que é onde Paulo fundou a igreja, para quem ele agora escreve essa carta. Ele escreveu 1ª e 2ª Coríntios. Vamos ver quais eram as características e as dificuldades. A gente pode dizer assim: nossa, mas a gente não encontra muitas oportunidades para evangelizar nos dias de hoje. Eu gostaria de desafiar a você para que você fizesse esta breve oração: Senhor, manda alguém que o Senhor quer que eu evangelize. E depois você vai me dizer se Deus não mandou. Ele manda. Então, o trabalho é do Senhor. Nós precisamos nos dispor a servi-lo. Então, essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a cidade de Corinto, vou falar uma palavrinha rápida, ela faz parte da Grécia. Já fazia parte da Grécia, que a Grécia é de cerca de 700 anos antes de Cristo. Ela fica no sul da Grécia, mas a localização dela, nós vamos mostrar, vai justificar o fato de ser uma cidade
com muita depravação, e a igreja de Corinto ser cheia de problemas. Por isso que o título nosso é Igreja Complicada. Conhece alguma? Então nós estamos aproveitando os ensinamentos de Paulo ao povo dessa igreja de Corinto, porque nós temos a nossa falta de fidelidade à cruz de Cristo, a nossa baixa velocidade de evangelização e outras tantas coisas importantes a aprender. Se nós olharmos aqui no nosso mapa, queria que vocês localizassem o que é o Mar Jônico e o Mar Egeu. A seta 1, essa mais alta, é o chamado Mar Jônico. Ele fica aqui no sul da Itália, em direção ao sul da Grécia. E à direita aqui, onde está a seta dura, é o chamado Mar Egeu. Na verdade, tudo é água do mar Mediterrâneo, mas à medida que está aí próximo da bota da Itália, é chamado Jônico, e aqui, onde está perto da Turquia, em direção ao Mar Negro, que está aqui dentro, é o Mar Egeu. Vamos ver a localização de Corinto, porque que eu estou falando destes mares. Nesta projeção, onde o oceano está bem azul escuro, aqui meio arroxeadinho, a seta branca indica a localização de Corinto. Então, o Mar Jônico seria esse mais alto e toda essa parte de baixo seria o Mar Egeu. Então, Corinto era um porto. Veja que faixinha estreita que fica aqui neste mapa. Então, o acúmulo de pessoas vinculadas à navegação e comércio era muito alto. Teve um imperador romano, Nero, que no século I pensou, vou abrir aqui o canal, porque contornar esta parte aqui da Grécia era 400 quilômetros. E o canal que ele imaginou e que foi construído no século XVII, que esse século XVII são anos 1600, esse canal tem 6 quilômetros. Então, você andaria 6 aqui e você evitaria dar uma imensa volta, um tempo danado. Muito interessante, eu peguei alguns dados, nós vamos chamar de Canal de Corinto, para sentir o cenário dessa igreja para quem Paulo escreveu as cartas. Então, o nome vem, o Canal de Corinto vem justamente da cidade que estava próxima. Ele tem, olha que coisa linda a projeção, 40 metros de altura em rocha, isso foi escavado, 6,3 quilômetros de comprimento, 21 de largura e em água, profundidade 8 metros. Vejam aqui, tem uma embarcação sendo puxada por outra. Na verdade, hoje, o que existem aí são barcos turísticos que atravessam, porque a cidade de Corinto existe até hoje. Não é bem aquela que Paulo esteve e fundou. Ela está mais ou menos 5 quilômetros, essa nova Corinto, da Grécia Antiga. Da Corinto Antiga, nós temos aqui numa projeção um pouco de um anfiteatro. Isso já foi explicado por professores das outras lições, que havia o Templo de Afrodite, uma cidade cheia de corrupção, tudo que era sexualidade exacerbada. O Templo de Afrodite tinha cerca de 1000 prostitutas cultuais, e então aqui tem um pouquinho das ruínas. Corinto hoje, ela tem uma semelhança com o que são as cidades gregas, muita construção branca, nova, e a cidade moderna está a 70 quilômetros aproximadamente da cidade de Atenas, que é a capital de lá. Mas vamos falar então da igreja de Corinto. Ela foi fundada por Paulo nos anos 50 a 52 da era cristã. Nós estamos em 2021. E essa comunidade, então, era cheia de corrupção moral. A igreja sofre influência do meio onde ela está. Por isso, nós temos que estar sempre estudando a palavra de Deus, para que nós não fiquemos conformados com este século, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, diante da palavra de Deus, como nós lemos em Romanos 12, 1, 2. As dificuldades, então, lá eram a corrupção moral, e muitos questionavam a própria autoridade de Paulo. Na primeira carta, nós vamos hoje falar da primeira,
Paulo escreveu para tratar do quê? Imoralidade que havia na igreja, problemas relativos a casamento, celibato, alimentos que eram sacrificados a ídolos e depois consumidos, desordens no culto público. Nos capítulos de 12 a 14, Paulo fala dos dons espirituais, é um texto muito precioso. Entre eles está o capítulo 13, que fala do maior dos dons, que é o amor, um capítulo muito estudado. Ele defende dentro desse livro a sua autoridade apostólica e fala como que ele pregava, e é isso que nós vamos aproveitar hoje também. E no capítulo 15 da epístola ele fala sobre ressurreição. Então, o assunto é a mensagem da cruz e a centralidade da cruz na boa nova do Evangelho. Então vamos agora ler em Coríntios capítulo 1, os versículos de 18 a 25. A mensagem é a seguinte, nós vamos explicar em seguida. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais, preste atenção nisso, judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós, então Paulo falando como ele prega, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que foram os que o crucificaram, e loucura para os gentios. Gentio quer dizer aquele que não nasceu judeu, nós somos gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse texto, preste atenção, como ele fala, os judeus pedem sinais. Eles falavam, mas quem é esse Paulo? Não tem nenhum mar vermelho abrindo aqui, não tem água saindo da rocha. Eles queriam que ele fizesse aqueles milagres como aquilo tudo que Deus fez no deserto, quando dirigiu o povo no Êxodo. E os gregos, os intelectuais, nossa, sabedoria, a filosofia surgiu com eles, muita ciência, a própria biologia, que eu estudei tanto, ela surgiu com eles. Medicina, o Hipócrates era grego. Então, eles eram da sabedoria, então queriam Paulo fazendo um discurso fantástico para ensinar sobre a salvação e esse Salvador. E Paulo fala, a cruz, o sangue, a simplicidade do Evangelho, porque quem faz a obra não é Paulo, como ele também ensina nas suas cartas, que nem é Paulo, mas é Deus que faz a obra e Deus que dá o crescimento. Então, esse texto, significando isso, que ele pregou sem retórica, sem milagres, para que não ficasse Paulo conhecido, mas sim que a valorização da cruz e o ato da morte substitutiva de Cristo, que veio para nos salvar. Aí em 1 Coríntios nós lemos do 18 em diante, nós lendo no 17, está escrito assim, porque, Paulo dizendo, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, nenhum de nós deve usar como pretexto, eu não sei falar, eu não sou erudito, eu não tenho sabedoria, eu não vou fazer sinais. Então, veja como foi que Paulo fez. É preciso pregar, leve a palavra como Deus mandou,
a obra é Deus quem faz. Por que está escrito escândalo e loucura? Paulo foi um arauto. É para nós sermos arautos também. Se você procurar o que quer dizer arauto, arauto é o mensageiro enviado pelo rei para anunciar sem manipular e nem distorcer. E Deus salva os pecadores através de Cristo crucificado. É uma mensagem para alguns desconfortável. Você vai assistir o filme que tenta retratar o que aconteceu com a morte de Cristo, a gente chora, é deprimente. Então aqui está escrito, é uma mensagem desconfortável, mas é uma mensagem poderosa que deve ser proclamada com fidelidade e sempre apontando a cruz. Qual é a mensagem da cruz? Vamos deixar o próprio Senhor nos dizer. Em Colossenses 1, de 18 a 20, nós lemos, ele, Jesus, é o cabeça do corpo, cabeça da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha aí o que é a cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós temos um outro texto em Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua professe que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Colossenses 2, em 14 e 15, nós lemos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O escrito de dívida, quer dizer, o meu pecado, que o salário é a morte, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus por essa cruz maravilhosa que cancela o escrito da minha dívida, da nossa dívida, junto ao Pai. Em Hebreus 12, 2, nós lemos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Então, quando Deus fala, ele não apenas informa, ele transforma. Deus cria, desempenha uma obra na vida e no coração da pessoa que ouve. A pregação não é uma atividade informativa, ela é transformativa. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal. O sangue do Cordeiro nos livra da morte. A nossa revista, essa que estamos estudando, sugere que nós façamos uma leitura observando com cuidado a letra do hino do Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano, que é de número 266, chama-se Rude Cruz. Vejam aqui a letra. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu como um emblema de vergonha e dor, mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu, desprezado, morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão, e eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para minha santificação. E repetindo o estribilho, sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Quando nós estudamos o tabernáculo usado no deserto durante a peregrinação do Êxodo, nós entendemos num detalhamento que já foi feito em estudos anteriores, que é Jesus prefigurado no tabernáculo. Ele aqui, é a porta, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício. A água que nos limpa quando nós confessarmos os nossos pecados. Entrando lá dentro no santo lugar, temos o pão, Jesus é o pão da vida, temos a luz, Jesus é a luz do mundo. E temos que o Espírito Santo, ele transforma as nossas orações, porque nossas orações são pobres, são imperfeitas, mas o Santo Espírito transforma em gemidos inexprimíveis e Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Chegando lá dentro no Santo dos Santos, que então, com a morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, nós podemos estar na presença do Pai. Então, queridos, no fechamento deste estudo, eu até gostaria de compartilhar o seguinte. Quando nós oramos, nós podemos estar ajoelhado aos pés da cruz, imaginando Cristo na cruz e nós ali ajoelhados, clamando, pedindo perdão, dando glórias a Ele, fazendo a nossa oração. Ou, eu gostaria agora de compartilhar, que é uma das opções que a gente usa, imaginar aqui o véu do santuário, Deus presente ali, Cristo Jesus junto conosco, ajoelhados, junto ao véu do santuário, rompido. Então nós podemos ver Deus ali, Deus presente ali, Pai nosso que estás nos céus. E ali nós derramamos no divã de Deus todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, todo o nosso pedido, todo o nosso louvor. Lembramos todos os atributos de Deus, todas as bênçãos e saímos dali com o coração fortalecido. Com Deus nós podemos viver. Então, aí repassando o que nós tínhamos como objetivo, a igreja precisa ser conhecida pela sua fidelidade, a centralidade da cruz de Cristo. Tudo deve ser por Ele e tudo para Ele. Sejamos mensageiros fiéis da cruz de Cristo. Não precisamos, mas eu não tenho voz boa, não tenho microfone, carro de som, megafone. Não precisa. Nós temos que ser arautos do Senhor, vivendo a mensagem do Evangelho com fidelidade e apontando que isso é suficiente. Todas as vezes que tentamos deixar o Evangelho palatável, eliminando o escândalo para o mundo, nós deixamos de ser arautos fiéis de Deus. Deus é quem convence, Deus é quem persuade, Deus é quem salva. Então, que cada um de nós saiba e repita, que não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar o coração. Que cada um se comprometa com a fidelidade, não enfeita, fala exatamente o Evangelho na sua simplicidade, e Deus é quem faz a obra. E faça uma avaliação. Quantos eu evangelizei até hoje? Quantos eu vou evangelizar de julho a dezembro? Senhor, me manda aqueles que o Senhor quer que eu evangelize. E Deus vai mandar. Então, evangelize. O
que vai acontecer depois não é nossa responsabilidade. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana onde nós possamos andar firmes, sejamos frutíferos e sintamos a alegria de conviver com o nosso Pai que está nos céus. Que o nome dele seja santificado no nosso meio, que o nome dele seja santificado na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso estado, na nossa pátria, e que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita lá nos céus. Em nome de Jesus. Amém.